O pôr do sol pintava o céu sobre Soweto, banhando de tons dourados as ruas que testemunharam tanto sofrimento e resistência. Entre as casas simples e os murais que lembravam a luta pela liberdade, uma presença inesperada tomou o lugar. As pessoas pararam. Algumas largaram o que estavam fazendo. Outras sentiram algo dentro de si, como se o tempo tivesse desacelerado. Jesus estava ali. Não como uma figura distante dos livros de história, mas vivo, real, presente no meio do povo. Ele caminhou entre as vielas, seus olhos pousando sobre os idosos que carregavam memórias do apartheid, sobre os jovens que lutavam contra um futuro incerto, sobre as mães que choravam pelos filhos perdidos à violência. Então ele parou no centro de uma praça e começou a falar: África do Sul, eu te conheço. Eu vi suas dores e suas vitórias. Eu estava aqui quando clamavas por justiça. Eu vi as correntes da opressão sendo quebradas e vi o sangue dos inocentes sendo derramado. Quando muitos gritavam por liberdade, eu também chorei com vocês. Mas agora eu lhes pergunto: que tipo de liberdade vocês conquistaram? O povo começou a se aproximar, sentindo que aquelas palavras eram para eles. Jesus continuou, com uma voz que carregava tanto compaixão quanto autoridade. Vocês saíram do cativeiro, mas ainda estão presos. Não por correntes visíveis, mas por correntes espirituais. A dor do passado se transformou em ódio. A luta por igualdade se tornou uma nova batalha de divisão. Os governantes prometem justiça, mas a corrupção cresce. Vocês querem paz, mas vivem com medo. E eu lhes pergunto: para onde estão indo? Os olhos de Jesus encontraram os de cada pessoa ali. Seu olhar penetrava até a alma. Ele não estava ali para condenar, mas para revelar a verdade. Vocês ainda não entenderam? Nenhum governo pode salvar vocês. Nenhuma ideologia pode curar suas feridas. Nenhuma riqueza pode trazer verdadeira paz. Mas eu posso. Eu sou o único que pode restaurar esta nação. O silêncio era profundo. Todos sabiam que ele falava a verdade. E agora cada coração ali presente aguardava o que ele diria a seguir. O povo ao redor de Jesus estava atento, absorvendo cada palavra. Alguns, emocionados, deixavam lágrimas escorrer. Outros cruzavam os braços, lutando contra o impacto da verdade. Jesus olhou para eles com amor e continuou: África do Sul, sua terra é rica, mas seu povo ainda sofre. Vocês saíram das sombras do apartheid, mas muitos ainda vivem na escuridão da desigualdade. As promessas de liberdade não impediram que novas cadeias fossem formadas. Vocês enfrentaram a opressão, mas agora muitos oprimem seus próprios irmãos. O que vocês fizeram com a liberdade que receberam? Os mais velhos abaixaram a cabeça, lembrando dos tempos difíceis. Os mais jovens, que não viveram o apartheid, mas herdaram suas consequências, escutavam com atenção. A dor do passado se transformou em medo. O medo se tornou desconfiança, e a desconfiança trouxe divisão. Negros contra brancos, ricos contra pobres, irmãos contra irmãos. E eu pergunto: até quando vocês continuarão vivendo como inimigos? Um murmúrio cresceu entre a multidão. Muitos sabiam que era verdade. A reconciliação, tão sonhada após o fim do apartheid, parecia um ideal distante. Jesus então prosseguiu: seus líderes prometem justiça, mas muitos enchem seus próprios bolsos enquanto o povo passa fome. Prometem segurança, mas a violência cresce. Construíram uma nação com novos alicerces, mas sem mim, todo alicerce é fraco. Vocês buscam respostas na política, nas riquezas, nas tradições, mas esquecem que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fez uma pausa e olhou para um grupo de jovens que estavam mais afastados, muitos deles sem esperança no futuro. Ele então disse: seus filhos buscam sentido na violência, no crime, no desespero. As drogas os consomem. A raiva os leva a destruir em vez de construir. Eles cresceram ouvindo sobre liberdade, mas nunca conheceram a verdadeira liberdade que só eu posso dar. As palavras de Jesus atravessavam o coração de cada um ali. Ele não estava ali para acusar, mas para despertar. A África do Sul ainda estava ferida, e antes de oferecer a cura, ele precisava expor a ferida completamente. Vocês são um povo forte, sobreviveram ao impossível. Mas até quando tentarão sobreviver sem mim? Eu sou a rocha que nunca se abala. Sem mim, qualquer nação cairá. E naquele momento, muitos começaram a entender que a libertação que realmente precisavam não era apenas política ou social, mas espiritual. A multidão estava profundamente tocada. Muitos tinham os olhos marejados, outros olhavam para Jesus como se finalmente enxergassem algo que sempre esteve ali, mas que nunca haviam compreendido completamente. Ele os havia confrontado com a verdade, mas agora sua voz trazia esperança. África do Sul, ouçam.
Eu não vim apenas para lembrar das suas feridas, mas para curá-las. Eu sou aquele que transforma cinzas em beleza, que traz vida onde há morte, que faz nova todas as coisas. Ele caminhou um pouco mais pelo Soweto, passando por idosos sentados em cadeiras de madeira, crianças descalças brincando no chão de terra, jovens encostados em muros com olhares de desconfiança e dor. Ele olhou para cada um deles com ternura e disse: Muitos de vocês clamam por justiça, mas esquecem da misericórdia. Querem um novo país, mas carregam em seus corações os mesmos erros do passado. Estão esperando que seus líderes resolvam tudo, mas se esqueceram de que a mudança começa dentro de cada um. Ele fez uma breve pausa e depois declarou: A África do Sul que vocês sonham só será possível quando os corações forem transformados. E essa transformação só acontece quando vocês voltam para mim. As palavras pareciam ecoar dentro de cada um. Um homem mais velho se levantou e perguntou em voz alta: Mas como, Senhor? Como podemos mudar um país inteiro? Como podemos apagar tanto sofrimento? Jesus olhou para ele e sorriu com compaixão. Então ele respondeu: O mesmo modo como eu transformo uma vida, de dentro para fora. Comecem amando seus inimigos. Perdoem como eu perdoei. Sejam luz onde há escuridão. Não esperem pelos governantes, pois o reino de Deus não depende de reis ou presidentes. Ele começa no coração de cada um que me aceita. As pessoas começaram a murmurar entre si: Será que era possível? Será que um país marcado pela divisão poderia realmente ser curado pelo amor? Jesus ergueu a voz para que todos pudessem ouvir claramente. Vocês conhecem Nelson Mandela. Ele foi um grande líder, lutou pela reconciliação e deixou um legado. Mas o perdão e o amor que ele pregou não vieram dele próprio. Essas coisas vêm de mim. Sem mim, não há reconciliação verdadeira, pois eu sou o único que pode tirar o ódio dos corações e substituir por paz. Ele então olhou para cada pessoa ali com um olhar que atravessava a alma. Eu sou a ponte entre o passado e o futuro. Eu sou a paz que vocês procuram. Eu sou a resposta para as suas orações. Não procurem fora o que só pode ser encontrado dentro na presença do Pai. Voltem-se para mim e eu restaurarei esta nação. A multidão estava em silêncio. Mas agora aquele silêncio não era apenas tristeza ou choque. Era um silêncio de reflexão, um silêncio de esperança começando a nascer. O silêncio que dominava o Soweto agora era diferente. Não era mais um silêncio de dor, nem de dúvida. Era um silêncio de almas despertando, corações sendo tocados e mentes sendo confrontadas pela verdade. Jesus olhou para todos ali e com uma voz firme, mas cheia de amor, fez seu último chamado. África do Sul, eu ainda estou batendo à porta dos seus corações. Até quando vocês continuarão adiando? Até quando buscarão redenção em sistemas falhos, quando a verdadeira salvação está diante de vocês? Ele apontou para os jovens. Filhos desta terra, vocês são o futuro. Mas que futuro construirão sem mim? Se continuarem semeando ódio, colherão mais violência. Se continuarem semeando corrupção, colherão destruição. Mas se voltarem seus corações para mim, então verão um novo amanhecer para esta nação. Ele então olhou para os mais velhos, pais e mães. Vocês carregam a memória de tempos difíceis. Ensinem à nova geração o que realmente importa. Não passem a eles apenas as cicatrizes da luta, mas também a esperança da redenção. Confiem em mim, e verão a paz que seus olhos nunca puderam contemplar antes. Jesus deu alguns passos e olhou para toda a multidão. Sua presença emanava uma autoridade que não podia ser negada. O mundo ainda verá muitas tempestades. O futuro pode parecer incerto, mas eu sou a rocha inabalável. Se vocês escolherem construir sobre mim, esta nação permanecerá firme. Mas se continuarem tentando governar sem mim, estarão construindo sobre areia, e grande será a queda. A emoção era palpável. Algumas pessoas começaram a se ajoelhar, outras choravam em silêncio, algumas fechavam os olhos, sentindo o peso da decisão que precisavam tomar. Então Jesus fez seu convite final. África do Sul, escolham hoje a quem servirão. O caminho está diante de vocês. O caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da reconciliação e o caminho da divisão. O caminho do meu reino e o caminho dos reinos deste mundo. Quem quiser vida, venha a mim. Quem quiser paz, permaneça em mim. E eu farei de vocês uma nação que refletirá a minha glória. E assim, enquanto o sol se punha sobre Soweto, um novo dia nascia nos corações de muitos ali. Não era apenas o fim de um discurso, era o começo de um chamado que ecoaria para toda a nação. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.